Algumas pessoas dizem que Jesus bateu nas pessoas com aquele chicote que ele estava na mão, né? Chicote é um nome trazendo para os dias de hoje mais fácil. Aí fica por aí que você vai entender direitinho essa história. Para você sentir o peso do que acontece aqui, irmão, eu preciso que você entenda a arquitetura ali daquele templo de Herodes. Porque Jesus não virou a mesa de um lugar qualquer, não. Ele virou a mesa num lugar específico, um lugar que, quando você entende qual é esse lugar, a sua mente vai pensar diferente daquela história. O templo de Herodes, irmão, era uma construção gigantesca. O templo de Herodes ocupava mais de 30 hectares. Era considerado ali uma das maravilhas do mundo antigo. Tinha muros de pedra, gigante, vários andares, torres com vigias, mármore nas paredes, tudo construído para impressionar. E por dentro, ele era todo dividido em zonas. Quanto mais para o centro, mais sagrado e mais restrito era aquela área. Então, no centro absoluto daquele templo, ficava ali o lugar chamado Santos dos Santos. Você já ouviu falar nisso, o lugar Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava ali. Onde somente o sumo sacerdote podia entrar. E mais, uma única vez por ano, no dia da expiação. Ao redor tinha o pátio dos sacerdotes. Depois, o pátio dos israelitas homens. Depois, o pátio das mulheres. Pense assim, vários círculos que iam se abrindo. Lá no meio, os sacerdotes, o sumo sacerdote, que só podia entrar uma vez no ano, e assim ia se abrindo. E na parte mais externa, na parte de fora, mais afastada do Santo dos Santos, tinha ali o pátio dos gentios. E esse nome diz tudo, irmão. Era o pátio daquelas pessoas que não eram os judeus. O único espaço aberto para quem vinha de fora, para o estrangeiro, a pessoa que queria buscar a Deus e não era ali do povo de Israel. Então, era como se fosse a porta de entrada, a porta de fora, a parte de fora. Era o lugar para aqueles que ainda estavam chegando na fé, aqueles que ainda estavam se aproximando. E o que é que os líderes religiosos tinham feito desse espaço? Mercado. Eles tinham feito um mercado ali naquela parte do templo. Aí imagina a cena. Você viaja 3 dias a pé para chegar em Jerusalém na Páscoa. Você é um gentio, um estrangeiro. Alguém que não nasceu judeu, mas que ouviu falar de Deus, ouviu falar ali do Deus de Israel, aí está tentando se aproximar, se chegar, e você entra pelo portão do templo com o coração cheio de esperança e diz, eita, vou encontrar Deus aqui. Vou encontrar Deus nesse lugar. Aí o que é que você encontra? Boi mugindo, carneiro berrando, as pombas dentro das gaiolas fazendo aquele barulho lá que eu não sei como é que é, um monte de gaiola empilhada, cambista fazendo propaganda de taxa de dinheiro para fazer troco de dinheiro, povo brigando por causa de cliente ali. Imagina aquela confusão, é uma feira? Irmão, parecia uma feira. Aliás, pior do que feira, porque tinha ali esterco de animal misturado com incenso de templo. Então, barulho de moeda, barulho de... Meu Jesus do céu, uma confusão. Filas e filas para trocar moeda, fila para comprar animal. Imagina que tinha um empurra-empurra, gente querendo disputar aquele negócio que estava mais barato. E o que é que você ia fazer? Você ia reclamar? Se você fosse reclamar, não tinha opção para pagar a taxa ali do templo, era obrigatório usar a moeda do templo. E que moeda era essa? Era justamente essas moedas que o cambista estava ali dentro vendendo. E por uma taxa abusiva, muitas vezes, viu? Para oferecer sacrifício, você precisava de quê? De um animal. O cambista estava vendendo lá fora, aliás, os comerciantes estavam vendendo lá fora. Precisava comprar um animal aprovado pelo sacerdote. Que, convenientemente, tinham as pessoas vendendo esses animais lá. O sistema estava fechado. O sistema estava assim, praticamente te obrigando a pagar isso daí. Era uma exploração. Uma exploração que o sistema criou para as pessoas. Isso executado dentro da casa de Deus. Aí Jesus chega lá. Quem pagava mais caro por isso? Os pobres, irmão. Os humildes. Que tinham
economizado um tempão para poder fazer essa viagem sagrada. Os que mais precisavam encontrar Deus eram aqueles que eram mais explorados nesse espaço. E eles tentavam chegar perto. Era o único espaço que eles tinham para procurar Deus. A palavra nos diz em Mateus capítulo 21, no verso 12: E Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a tornaste covil de salteadores. Agora pensa, irmão. Pensa nessa cena. Jesus virou as mesas. Jesus virou as mesas dos cambistas e aquelas moedas virando ali no chão, rolando. Eita, aquele barulho de metal caindo. Eu fico imaginando as pombas voando. Jesus, quando derruba as mesas, derruba tudo, sai pomba voando. Cambista olhando para Jesus assim, estático, observando. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Aí ficaram sem saber o que fazer. Jesus de pé. No meio disso, como uma autoridade que Jesus era. Uma autoridade que nem precisava estar falando alto com eles. Porque Jesus tinha autoridade de dono daquele lugar ali, irmão. E repara as palavras que Jesus usa. Jesus cita 2 profetas ao mesmo tempo aqui. A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Todos os povos, é o que Jesus fala. Isso está escrito lá em Isaías, no capítulo 56. E todos os povos incluía totalmente os gentios que vinham buscar a Deus. Exatamente naquele pátio ali que estava tomado por essas pessoas que Jesus expulsa. Covil de salteadores, Jesus chama. Covil de salteadores. Sabe o que é salteador, irmão? É criminoso que assalta, que foge, se intoca, e fica lá se sentindo seguro. Jesus chama esse povo disso aí. O profeta Jeremias fala sobre isso. E Jesus está dizendo: ei, vocês roubam o pobre e o estrangeiro, usando o meu nome, e ainda se sentem seguros aqui dentro porque fazem esse ritual todo dia. Isso é o comportamento de quem usa a casa de Deus como toca de bandido. Pesado, né, irmão? Pesado. Tem gente que usa a religião como isso. Age mal, maltrata quem tá lá embaixo, a semana todinha, explora aquele que não tem como reclamar, chega no domingo, na primeira fila do culto, como se Deus não tivesse visto nada. E Jesus vira a mesa para essas pessoas. Sempre virou. Jesus vira a mesa para essas pessoas porque ele não deixa se usar como ornamento de coisa errada. E Jesus faz isso com esses homens ali fora do templo. Mas agora olha o que acontece. Imediatamente depois que Jesus faz essa limpeza aqui. Isso é o detalhe que toca, irmão. Toca a gente. Logo na sequência, e os cegos e os coxos vieram a ele no templo. E ele os curou. Aí veja, depois que Jesus fez a limpeza ali no templo daqueles homens, aí vêm os excluídos. Aquelas pessoas que realmente precisam. Os cegos e os coxos aparecem ali para exemplificar. E você precisa saber. Naquela época, irmão, tinha uma interpretação religiosa que dizia que as pessoas com certas condições físicas não podiam ter acesso pleno ao templo. Você consegue imaginar isso? Essas pessoas que mais precisavam. Infelizmente, eram pessoas que eram marginalizadas, eram as pessoas que eram excluídas pela religião e ficavam ali na beira, esperando entrar, querendo entrar, mas nunca podendo entrar de verdade. Aí Jesus vem, limpa esse espaço, e esse povo vem até Jesus. A palavra cita aqui, nessa ocasião, cegos e coxos. Ei, crente,
Jesus limpa, Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus transforma. E a limpeza ali não foi destruição não. Quando Jesus virou aquelas mesas, quando Jesus expulsou aqueles comerciantes ali, ele estava preparando, ele estava limpando aquele templo ali, porque ele não estava limpando aquilo por raiva não, irmão. Era amor que Jesus tinha. Era amor que Jesus tinha por aqueles que precisavam estar perto de Deus de verdade, para aquele espaço. Para que aquele espaço ali tivesse a finalidade original dele de volta, que era um lugar de encontro com Deus. Um lugar onde as pessoas iam para buscar a Deus de verdade. E quem mais precisava não podia entrar, meu irmão. Quem mais precisava não podia entrar no templo. Aí as crianças estavam ali vendo aquilo. Vendo aquilo tudinho, aí começaram a gritar: Hosana, o filho de Davi! Hosana, o filho de Davi! Aí sabe o que aconteceu? Os sacerdotes ficaram indignados com a situação. Ficaram indignados com a situação das crianças gritando. Aí a palavra diz no verso 15, Mateus 21, 15: E os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos que clamavam no templo e diziam: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Pensa bem, meu irmão. Cegos enxergando, coxos andando, milagre em cima de milagre, e os sacerdotes ficaram indignados. Agora me diga, indignado com o quê? Indignado com o quê? Com o barulho das crianças louvando? Hosana ao filho de Davi, os sacerdotes ficam indignados. Pode um negócio desse? Não, eles não estavam indignados com a exploração que estava acontecendo há algum tempo antes, não, antes de Jesus chegar. Não. Eles não estavam roubando porque os cegos e os coxos não podiam entrar, não. Os sacerdotes estavam indignados com isso, não. Com a exploração dos pobres, também não. Eles estavam indignados com o louvor das crianças. Isso me faz pensar, irmão. Isso me faz pensar numa coisa que acontece até hoje. Religiosidade é uma coisa que eu tenho observado. Tem pessoa que convive com o erro. Tem pessoa que vive com esse erro. Usa tanto disso, da religiosidade, e acha tão comum na vida dele, tão normal na vida dele. Vê vários erros grandes acontecendo, mas vê uma coisa que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou e está incomodado ainda. Fica incomodado quando alguém adora a Deus de um jeito diferente. Ah, porque isso daí não. Não é desse jeito, não deveria ser assim. Porque o Espírito Santo se move de uma forma que sai do roteiro dele. Ei, eu não estou falando que tudo é Espírito Santo não, viu? Tem que haver discernimento. A gente tem que entender. Mas muitas vezes as pessoas se incomodam, irmão, com tanta coisa que não deveriam estar incomodando porque estão fora daquilo que Cristo tem ensinado pra gente. Cristo tem ensinado sobre o amor, Cristo tem ensinado sobre perdão, Cristo tem ensinado que o reino é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui na Terra. Como humanos egoístas. E aquele sacerdote estava incomodado com o louvor das crianças. Veja. Aí o religioso se incomoda. Mas Jesus não responde com discurso. Jesus cita o Salmo 8, ele diz: da boca dos pequeninos e dos que mamam, tiraste o perfeito louvor. E Jesus sai. Jesus vai embora. Aí Jesus vai para Betânia. Dormir, pernoitar. Veja que Jesus não ficou ali se justificando de nada. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer naquele lugar. E o que foi que ele fez? Expulsou, tirou aquelas pessoas, fez a limpeza daquele lugar, curou quem precisava. E para quem estava indignado com as crianças cantavam,
As crianças que chegaram cantando, Jesus simplesmente preferiu o silêncio e foi para Betânia. Irmão, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, é um Deus de amor. É um Deus diferente do que o mundo possa imaginar. Não é aquele Deus que só traz bênção, não. Jesus, ele também cobra. Jesus, ele também mostra que você deve andar por um caminho que agrade ao Pai. Jesus é o mesmo Deus. Papéis diferentes. É um só, é a Trindade. É algo que o cérebro humano por si só não consegue entender. É preciso o Espírito Santo, irmão, mostrando que também é Deus, que é o mesmo Deus. São 3 em 1. Eita, Jesus! E só quem entende é quem tem o Espírito Santo na vida. Ele, sim, o Consolador que Jesus, após a morte no Calvário, deixou para estar conosco, vivendo e convivendo conosco dia a dia. E onde o Espírito Santo opera de verdade, meu irmão, toda religiosidade seja repreendida em nome de Jesus. Nós possamos viver aquilo que Cristo ensinou pra gente, aquilo que Cristo tem ensinado através da sua palavra, e que possamos viver de verdade esses ensinamentos do nosso Pai, em nome de Jesus. E saiba, irmão, saiba que se você aceitou esse Jesus de verdade, esse Jesus que ensina o amor, Ele é teu Pai. Clama que Ele responde. Não tenha medo, clama a Ele. Estamos apresentando o programa Consciência Cristã.